E aí galera, como é que vocês estão? Vamos então para mais uma aula nova do nosso curso de VRayNext para SketchUp. E a aula de hoje vai ser um tutorial completo sobre iluminação natural com o nosso Vray 4.0 queridão. Basicamente nós vamos falar sobre todas as principais configurações da nossa luz do sol. Então cor, intensidade, ajuste de sombras e várias outras coisas bem legais a gente vai ver nessa aula aqui. Se você quer tirar o certificado no final desse curso, então veja as aulas pela nossa plataforma, tudo 100% gratuito e o link vai estar na descrição do vídeo aí pra você. Agora, se você vai ver pelo YouTube mesmo, então já se inscreve aí no canal e ativa o sininho para ser avisado sempre que uma aula nova for liberada, combinado? Então agora sim, vamos lá! Estamos aqui então no nosso arquivo, lembrando que o link dele para download vai estar disponível para vocês aí na descrição do vídeo. Mandei ele renderizar exatamente como estava e depois fiz apenas um ajuste lá na aba de exposição do nosso frame buffer. Ele estava um pouquinho mais escuro e eu dei uma clareada lá. Se você não sabe o que é isso, vai aparecer para você um cardzinho no canto superior direito da tua tela com um tutorial legal onde a gente explicou tudo sobre essa ferramenta aí. Agora sim, falando então do nosso VRaySun, onde é que a gente vai conseguir encontrar essa nossa luz do sol? Basta vir aqui no nosso Asset Editor, lá no canto superior esquerdo, vocês vão ver esse menuzinho com o ícone de uma lâmpadazinha aí. Basta clicar ali em cima e aqui a gente vai ver todas as luzes que nós vamos ter na nossa cena. Aqui nesse caso, a única luz é justamente a nossa luz do sol. A primeira coisa que a gente vai ver é sobre como ligar ou desligar. Por padrão, ela já vai vir ligada. Se por algum motivo eu quiser desligar, basta clicar nesse íconezinho do lado esquerdo do nome Sunlight. Clico aqui, vocês já vão ver ó, que o ícone ali também vai apagar. E se eu mandar renderizar a minha cena agora, vocês vão ver ó, que a gente continua tendo a iluminação global, mas a luz do sol nós não temos mais. Então fica até interessante, por exemplo, se você quer simular uma luz aí de fim de tarde, fica bem bacana. Vamos ligar aqui novamente então e bora renderizar mais uma vez. E antes de a gente ver aqui as configurações do nosso VRaySun, eu quero mostrar para vocês duas ferramentas que vão nos ajudar a configurar, a controlar a nossa iluminação natural. A primeira delas é a nossa ferramenta nativa de sombras do SketchUp e a segunda é o plugin Norte Solar. Eu vou deixar o link dele para download na descrição do vídeo aí. E o que eles vão fazer? Começando aqui pela ferramenta de sombras, vou clicar no íconezinho dela para poder habilitar a visualização aqui das nossas sombras e a gente pode ver exatamente como está a nossa luz, de onde a luz do sol está vindo, onde as sombras estão. E aí a gente pode utilizar aqui ó, as configurações, as informações de mês e também de hora para poder mexer nesse posicionamento. Então conforme eu vou trazendo aqui, por exemplo, para próximo de julho, vocês vão vendo que o comportamento das nossas sombras foi mudando aí. Eu posso trazer aqui para o mês que eu quiser, de acordo com a estação do ano, por exemplo, que eu quero. E além disso, posso mexer também no horário. Então jogando, por exemplo, aqui para meio-dia, a gente vai ter o sol um pouco mais a pino. E jogando aqui, por exemplo, mais para tarde, a gente vai vendo ó, que ele mudou também o posicionamento e as sombras vão ficando cada vez mais esticadas. Só que tem uma coisa bem interessante. Essa ferramenta de sombras aqui, as informações que a gente colocar nelas, não vão influenciar apenas no posicionamento, mas também no comportamento, na cara que a nossa luz do sol vai ter. Como assim? Eu vou deixar ele aqui, por exemplo, em dezembro, vou habilitar as sombras aqui novamente, e eu vou colocar um horário aqui bem mais para tarde. Então, colocando aqui, por exemplo, uma coisa ali bem próxima ali de um entardecer mesmo, vamos deixar mais ou menos assim, e bora renderizar mais uma vez para a gente ver o resultado que a gente vai ter aí. Terminou aqui então de renderizar, e a gente já pode ver ó, que além de mudar o posicionamento do nosso sol, ele mudou também a cara da nossa iluminação, a cara dessa nossa luz. E o que ele vai fazer é basicamente o seguinte: quanto mais próximo de meio-dia a gente colocar, quanto mais a pino estiver o nosso sol, mais forte a luz dele vai ficar. E quanto mais a gente traz para as extremidades, seja para amanhecer ou para o entardecer, mais fraquinha a nossa luz vai ficando e mais ela vai tendendo também para o alaranjado. Ela vai saindo do amarelado e vai indo ali para um tom de alaranjado mesmo. É isso basicamente que vai acontecer. Eu estou mostrando para vocês agora na tela aí 3 imagens diferentes, cada uma com um horário e também com uma data, para a gente poder ver como é que ele realmente vai mudando a cara dessa nossa luz conforme a gente mexe nas nossas sombras ali. E já o nosso plugin Norte Solar serve para poder ajudar a gente a mexer no posicionamento da nossa luz do sol, no posicionamento do nosso sol mesmo, de maneira um pouco mais livre. Então, por exemplo, venho aqui e habilito a visualização das minhas sombras e eu posso clicar no ícone do meio aqui dele. Ok, feito isso, já apareceu pra gente ó, o ícone dele aí na tela. Clico aqui em algum ponto
e eu vou rotacionando para poder ir mexendo no posicionamento da minha luz do sol. Então vocês vão vendo, ó, que ele vai rotacionando junto aí com a gente. Vou até colocar uma câmera um pouquinho mais do alto para vocês verem, ó. A gente pode ir mexendo de maneira livre no posicionamento da nossa luz do sol. Isso é bem bacana, por exemplo, para a gente poder utilizar, ó, em conjunto com o nosso render interativo, porque a gente pode ir mexendo no posicionamento e ainda de maneira automática ver como está se comportando aqui a nossa cena. Começou aqui então a renderizar, agora a gente pode pegar aqui o ícone do meio dele, clicamos ali no chão e fazemos aí a rotação para a gente ver o resultado já diretamente no nosso render interativo, que ele já modificou. Se eu quiser mudar mais eu posso voltar, posso colocar para o outro lado, enfim, a gente vai rotacionando de acordo com o resultado que a gente quer aí. Agora, se você não quer mexer de maneira tão solta assim, vamos dizer assim, você pode utilizar então a terceira opção desse plugin. Com ela você vai rotacionar colocando diretamente a angulação em graus que você quer. Então, ó, se eu colocar aqui 0, é o posicionamento original da minha luz do sol, o posicionamento original do sol, e aí eu posso ir rotacionando aqui com o ângulo que eu quero. Então, se eu quero rotacionar, por exemplo, 90 graus no sentido horário, coloco 90 e dou Enter, e ele vai fazendo as modificações pra gente, e a gente já consegue ver o resultado em tempo real aí. E agora sim, vamos conhecer aqui então as próximas configurações do nosso VRaySun, vindo do lado direito e clicando em cima da aba Parâmetros para poder dar uma olhada no que tem por ali. E as primeiras configurações que a gente vai ver são o Color e o Color Mode. Aqui a gente vai encontrar o seguinte: antes de falar desse carinha aqui de cima, vamos falar sobre os modos de cor que a gente vai ter. Clicando aqui em cima de Filter, vocês vão ver que existem aí 3 modos. E como é que vai funcionar cada um deles? Basicamente, eu vou utilizar aqui na aula esse primeiro, que é o padrão, mas como é que eles vão funcionar? Nesse primeiro, quando você define uma cor, o Vray vai mudar o tom ali do sol, ele vai adicionar uma influência de cor, vamos dizer assim, de acordo com essa cor que você escolher. Basicamente isso. Agora, nessa aqui de baixo, você vai setar diretamente a cor da luz do sol que você vai querer e não vai ser apenas mais uma influência, é a cor direta mesmo que você vai querer usar. E aqui tem uma informação super importante. Se você escolher esse segundo modo aqui, na verdade, quando você mudar lá o posicionamento do sol utilizando as configurações de sombra, por exemplo, isso não mais vai interferir na intensidade. Então, mesmo se você colocar, por exemplo, aqui bem tarde, ele não vai mexer na intensidade da sua luz do sol, ok? Então, é um modo bacana caso você não queira que essas configurações aqui influenciem lá na sua iluminação. E a diferença dela para essa de baixo é que nessa de baixo você também vai setar diretamente uma luz do sol, só que nela as configurações das sombras vão continuar afetando a tua iluminação aí. Então agora sim vamos deixar esse de cima aqui que a gente escolheu. Eu vou mudar aqui uma cor para uma outra, por exemplo, um tom de amarelado ou alaranjado um pouquinho mais forte, para vocês verem, ó. Aqui no preview a gente já consegue ver a influência dele. Bora mandar renderizar para a gente ver na prática como é que vai ficar quando a gente mexe aí na cor do nosso sol. Terminou aqui então de renderizar, já salvei as duas no nosso histórico. Essa aqui é com a cor padrão e essa aqui eu coloquei a cor com o nome de alaranjado sutil, uma coisa meio poética ali. Vamos comparar então as duas, essa aqui como A e essa aqui como B. Então, ó, com a cor padrão, ele estava assim, e depois que a gente colocou aquele alaranjado sutil, ele ficou com essa cor que vocês estão vendo aí. Então, essa opção pode ser bem interessante caso você queira sua luz um pouco mais alaranjada, um pouco menos, um pouco mais amarelado, um pouco menos. A gente tem esse controle de maneira um pouco mais direta lá no nosso VRaySun. Voltando aqui então para o nosso Asset Editor, vale lembrar que você também pode mexer na sua cor diretamente por aqui, ó, clicando aqui em cima e colocando a cor que você fizer. Você vai ver que automaticamente ele já muda aqui dentro pra gente. Vamos voltar então para a cor padrão e a próxima configuração que a gente vai ver é a configuração de intensidade da nossa luz do sol. Ela é basicamente a força que a nossa luz do sol vai ter. Você também pode controlar ela pelo valor aqui ou até mesmo pela barrinha. Jogando para a direita, ele vai clarear mais e jogando para a esquerda, ele vai deixar a nossa luz do sol mais fraca. E se quiser, você pode ainda mexer também diretamente por aqui, que ele já vai mexer automaticamente ali dentro também. Vale lembrar, galera, que isso aqui é bem diferente de mexer na exposição. Como assim? Quando a gente clareia a nossa imagem mexendo lá na nossa câmera, por exemplo, ou na aba de exposição do Frame Buffer, a gente está mexendo na iluminação, na exposição da nossa cena como um todo. Então, se eu tenho, por exemplo, várias luzes artificiais, eu tenho 5 luzes artificiais de vários tipos diferentes, quando eu aumento a exposição lá na câmera ou no Frame Buffer, eu vou aumentar a intensidade de todas essas luzes, incluindo a iluminação global, de uma única vez. Agora, quando eu mexo aqui, ó, na intensidade da luz do sol, eu estou aumentando a intensidade e a força unicamente da nossa luz do sol. Todo o restante permanece exatamente como estava, beleza? Então, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, 0.5, vamos renderizar para a gente ver.
Terminou aqui de renderizar e a gente já consegue ver que de fato a nossa luz do sol ficou menos intensa, ficou mais fraca aí. Vamos comparar aqui as duas. Então essa como A e essa aqui de cima como B. A gente já pode ver, ó, que do lado esquerdo com a intensidade padrão que era de 1.0, a nossa luz do sol estava bem mais forte e depois de a gente reduzir para 0.5, ela ficou bem mais sutil, bem mais fraquinha ali. Voltei aqui para 1.0 e mandei renderizar mais uma vez. E a próxima configuração que a gente vai conhecer é o nosso Size Multiplier, esse carinha aqui de baixo. O que ele vai fazer? Basicamente, quanto mais alto esse valor, mais esmaecidas as nossas sombras vão ficar. Como assim? Eu vou fazer uma diferença aqui, vou colocar um valor bem alto para a gente ver de maneira bem fácil. Vou colocar, por exemplo, 10.0. Vamos renderizar de novo aí. Finalizou aqui o nosso render e reparem como agora as bordas das sombras estão bem mais suaves. Agora a gente já não consegue ver, por exemplo, as sombras das árvores definidas como elas estavam antes. Vamos comparar então. Essa primeira aqui foi com um size padrão de 1.0. Vamos colocar ela como A. E a segunda com um size de 10.0, bem mais alto, como B. E vocês vão ver, ó, que antes as nossas sombras estavam bem mais definidas. A gente conseguia ver os contornos delas aqui, ó, certinho. Tanto aqui no projeto, quanto aqui também das nossas árvores. E depois que a gente aumentou para 10.0, as nossas sombras ficaram aí bem mais suaves, ok? Então a gente consegue ver, fica bem interessante essa diferença e, claro, dependendo do resultado que a gente vai querer. Às vezes a gente não vai aumentar de maneira tão brusca assim, de 1 para 10.0, mas aumentar para 2, para 3, para dar uma suavizadazinha na borda das nossas sombras já pode ser bem interessante. Voltei novamente o size aqui para o padrão, que é 1.0, e agora vamos para a nossa aba Sky, que é essa aba aqui de baixo. Aqui dentro a gente vai falar basicamente sobre duas configurações, começando por essa primeira, que é o nosso Sky Model, o modelo de céu que a gente vai querer que o Vray utilize. Se eu clicar aqui em cima, vocês vão ver, ó, que a gente tem aí 4 modelos diferentes e cada um desses modelos vai ter características únicas, características específicas de cada um deles. Vou trocar, por exemplo, para esse primeiro que vocês estão vendo. Clico aqui em cima para poder trocar. Vocês viram que no nosso preview ele já mudou um pouquinho. Bora renderizar aí mais uma vez. Terminou aqui de renderizar, já salvei no histórico também, agora bora comparar esse primeiro com o modelo padrão e esse segundo para aquele modelo que a gente trocou. E vocês vão ver, ó, que a diferença às vezes pode ser sutil, mas existe sim uma diferença. Esse aqui era com o nosso céu padrão, e depois que a gente trocou, o tom ali do azul do céu mudou levemente, e até mesmo o tom aqui da nossa luz do sol também mudou. Então, ó, passando aqui a gente consegue ver a diferença entre eles, até as nossas sombras nesse segundo ficaram um pouquinho mais claras. E vai aparecer agora para vocês na tela aí, os 4 renders com essa mesma iluminação, só que em cada um, utilizando um daqueles modelos que o Vray fornece pra gente ali. Voltei aqui então para o modelo padrão, e a próxima opção que a gente vai ver é a nossa iluminação do horizonte, essa opção logo abaixo. Vocês vão reparar que eu não consigo mexer nela por enquanto, isso porque ela só vai funcionar com esses dois modelos de céu aqui do meio. Então se eu pegar esse, por exemplo, agora sim a gente pode mexer nessa configuração aqui. E o que ela vai fazer? Basicamente, quanto mais eu aumentar esse valor, mais o nosso céu vai clareando. E quanto mais eu vou jogando aqui para a esquerda, diminuindo esse valor, mais o nosso céu vai escurecendo. Então vou colocar aqui, por exemplo, ó, 50 mil, deixa eu ver aqui. Até isso aí, 50 mil. Vamos deixar assim, bora mandar mais um render ali. E a gente já consegue ver que realmente o nosso céu ficou bem mais claro. Se a gente comparar, ó, antes ele estava assim e depois ele ficou assim. Só que reparem que além do nosso céu mesmo, também a nossa iluminação foi intensificada. Por que isso aconteceu? Porque a nossa luz proveniente do céu também teve sua intensidade aumentada quando a gente aumentou o valor desse carinha aqui, beleza? E a última opção que a gente vai ver nessa aula é justamente aqui na barrinha de Options, clicamos ali para poder expandir, e lá embaixo, na última opção que a gente vai ver é a Affect Specular. O que isso aqui vai fazer? Basicamente a gente pode desligar ou ligar o reflexo do nosso sol. Então, ó, se eu vier aqui e desativar, vocês vão ver que o reflexo do sol desapareceu, e se eu clicar aqui em cima, ele volta a reaparecer ali. E por que isso pode ser interessante? Bom, a gente já viu algumas aulas atrás aí sobre como colocar, como inserir um BG na nossa cena. E o que acontece é que às vezes o sol do nosso BG vai estar num posicionamento diferente. Na verdade, ele nunca vai encaixar 100%. E a gente acabaria ali ficando com dois reflexos do sol, com reflexo de dois sóis diferentes. E não é o que a gente vai querer. Então a gente vem aqui, desliga esse carinha para poder deixar o reflexo do sol que tá lá no nosso BG, beleza? Fechamos então aqui a nossa aula, galera. Bora fazer então um breve review de tudo que a gente aprendeu. Nós começamos então falando sobre a ferramenta
nativa de sombras e sobre o plugin Norte Solar, em como eles ajudam a gente a configurar o posicionamento do nosso Sol e, no caso da ferramenta de sombras, também como ela pode influenciar diretamente no comportamento da nossa iluminação. Depois disso, começamos a falar sobre a cor do Sol, sobre os modos de cor que a gente vai ter no V-Ray e como é que a gente faz então para poder mexer na tonalidade da luz que o nosso Sol vai ter. Passando por isso, a gente viu então sobre como ajustar a intensidade da nossa luz, como deixar a luz do Sol um pouco mais forte ou um pouco mais fraca, por exemplo. Depois da intensidade, falamos então sobre o nosso Size Multiplier, que é aquele carinha que vai controlar o comportamento das nossas sombras. Se a gente vai querer que as nossas sombras sejam mais esmaecidas ou que elas tenham um comportamento ali de ter as bordas mais definidas. Depois então do Size, falamos sobre os modelos de céu que o nosso V-Ray Sun vai ter e também sobre como ajustar diretamente a intensidade que o nosso horizonte, que o nosso BG, que o nosso Sky ali do V-Ray vai ter. Para fechar então, falamos sobre a opção Effect Specular, que é onde a gente controla se queremos ou não que o reflexo do Sol apareça nos nossos materiais. Essa aula então é isso aí, galera, e se você gostou mesmo, não esqueça de deixar aquele like maroto aí no vídeo que ajuda bastante a gente. Nos vemos então na próxima aula. Aquele abraço, valeu, falou, fui!